dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Eu sou o professor Jorge Augusto, de volta aqui no LACENEM, para que nós possamos fazer uma análise interessante do conteúdo para a nossa prova, o Enem, Exame Médio, Exame Nacional do Ensino Médio. Olha só, hoje nós teremos um tema extremamente importante, certo? Esse tema é o de relações ecológicas, tá? Um dos temas mais abordados na prova do Enem, onde você deve saber muito bem quais são as relações e qual a interação entre um indivíduo e outro, tá bom? Então, vamos para a batalha? Então vamos. Bem, as relações ecológicas, né, são aquelas estabelecidas entre diversos seres em um ecossistema. Então, nós já vimos que um ecossistema é formado por diversos indivíduos da mesma espécie e de espécies diferentes. Nós entramos no conceito aí de população e comunidade, também chamado na última aula de biocenose, tá certo? Hoje, nós vamos ver essa relação que é existente entre os indivíduos, esse entrelaçamento, tá legal? Primeiramente, nós precisamos classificar as relações ecológicas. Eu posso classificar as relações ecológicas de duas maneiras, certo? Vamos lá? A primeira maneira será enquanto os indivíduos envolvidos. Quando forem indivíduos da mesma espécie, eu terei relações que nós chamamos de relações intraespecíficas. Então, relações intraespecíficas, os seres envolvidos nessa relação são da mesma espécie. Intra, dentro, específica, espécie. Intraespecífica, dentro da espécie. Mas também eu posso ter as relações interespecíficas. Os seres que estão na relação são de espécies diferentes. Entre específica espécie. Então, a relação existente entre espécies diferentes, tá bom? Então, primeiro tipo, né, de classificação, enquanto os indivíduos envolvidos, tá legal? Se forem da mesma espécie, intraespecífica. Se forem de espécies diferentes, interespecíficas. Tá bom? Uma outra maneira é enquanto a presença da harmonia ou não. Uma relação pode ser classificada como harmônica ou desarmônica. Uma relação harmônica é aquela em que os indivíduos não são prejudicados. Tá legal? Não vai em cima do benefício. Se você for analisar benefício, você vai acabar se enrolando. É em cima do prejuízo, tá legal? Então, relações harmônicas, os indivíduos envolvidos não são prejudicados. Não estou falando que são beneficiados, não estou falando que também são neutros na relação. Só não são prejudicados, tá bom? Por outro lado, nós temos as relações desarmônicas. São aquelas em que os indivíduos envolvidos são prejudicados. Pelo menos, ao menos um envolvido é prejudicado. Tá legal? Então, nós temos aí, né, as maneiras de classificação. Volto aqui à nossa análise intraespecífica e interespecífica. Intraespecífica, dentro, específica, espécie, dentro da espécie. Entre, específica, espécie, fora da espécie. Então, intraespecífica, dentro da espécie, interespecífica, fora da espécie, quer dizer, entre espécies diferentes, tá legal? Harmônica é aquela em que ninguém é prejudicado. Desarmônica, ao menos um dos envolvidos é prejudicado, tá legal? Visto isso, nós vamos para as relações. Só que um pouquinho antes eu quero te mostrar alguns símbolos, tá? Bem, eu vou utilizar, para agilizar, algumas questões também utilizam símbolos, aonde posso colocar mais, menos e zero. Tudo bem? Toda vez que eu colocar mais para uma relação, é porque houve benefício. A relação foi beneficiada, uma espécie foi beneficiada na relação. Tá? Quando eu coloco menos, malefício, uma espécie foi prejudicada. Tá legal? E quando eu coloco zero, nenhum nem outro, né? Houve aí indiferença. Então a espécie não foi nem beneficiada, nem prejudicada. Ela tem uma indiferença enquanto a relação. Então não esquece não,
Tá legal? Porque ao longo dos meus exemplos, eu vou colocar mais, menos e zero. E toda vez que for mais, é porque existe benefício. Toda vez que for menos, é porque existe prejuízo, houve um malefício. E quando for zero, indiferença. Nem benefício, nem malefício. Indiferença, simplesmente. Tá bom? Então, vamos começar pelas relações harmônicas. Eu costumo chamar a relação harmônica de namoro e relação desarmônica de casamento. Pô, professor, por quê? Não, vamos botar assim, tá legal? Vamos começar sempre pelo namoro, pela relação em que não existe prejuízo, tá legal? Vamos começar aí pelas relações harmônicas e intraespecíficas. Então, se é harmônica, não há prejuízo. Se é intraespecífica, é porque está ocorrendo dentro da espécie, tá legal? Bem, primeiro tipo de relação que eu vou colocar aqui é a colônia, tá certo? Gente, colônia. Na colônia, os indivíduos são da mesma espécie e eles têm interação física. Eles estão juntos, eles estão colados, estão presos um ao outro. Tudo bem? Então, quando eu falo toda vez de interação física, aonde existe, né, harmonia, os indivíduos são da mesma espécie, eu estou falando de colônia. Então, eu coloco lá que colônia é a associação em que, né, de indivíduos da mesma espécie, onde estão havendo interação anatômica, associação anatômica, tá? E eu tenho dois tipos de colônia. Veja bem, uma colônia que eu posso chamar de isomórfica, na iso, igual. Tá legal? Então, os indivíduos, né, eles acabam simplesmente tendo, né, uma interação física e não existe compartilhamento ou diferenciação entre eles. Não existe distribuição de trabalho. Tá bom? Ou posso ter uma colônia que a gente chama de heteromórfica. Hétero diferente. Né? Heteromórfica é porque os indivíduos que pertencem a essa associação, apesar de serem da mesma espécie, né, possuem funções diferenciadas, formas diferenciadas. Eu dou dois exemplos aqui, duas imagens lindas, né? A primeira aqui de colônia aí, isomórfica, os recifes de corais. Né? Os corais possuem uma associação onde a união deles proporciona o benefício mútuo. Tá certo? Do outro lado, eu tenho uma colônia heteromórfica. Isso aqui é uma caravela, né? Animal extremamente perigoso, né? Um animal marinho, né? Onde existem aí tentáculos que lançam substâncias urticantes, né? Com contato aí direto, né? Um tipo de quinidário. Tá legal? Você pode ver que aqui os seres formadores, gente, os seres formadores, não é um indivíduo. Isso aqui é uma colônia, tá legal? Possuem formas diferenciadas, tá legal? Então, é uma colônia heteromórfica, tá legal? Não pode confundir colônia com sociedade. Né? Sociedade aí nós temos como exemplo, né, uma colmeia, um cupinzeiro, um formigueiro. Isso é um tipo de sociedade. Tá legal? Interessante que às vezes os alunos falam para mim, mas eu vi um desenho em que uma formiguinha falava que era para o bem da colônia. Gente, não vai nessa não. Tá legal? Existe uma diferença extremamente importante entre colônia e sociedade. Tá? Na sociedade, né, os indivíduos possuem uma distribuição de trabalho e não possuem a união física. O que nós vimos ainda há pouco na colônia. Na colônia tem união física, né? Eles estão interagindo fisicamente. Aqui isso não vai existir. Tá legal? Então, né, volto para a sociedade. Na sociedade, um tipo de relação em que todo mundo é beneficiado. Olha lá o símbolo que eu falei que eu ia utilizar. Eu utilizei também na colônia, mas sinalizo mais aqui, ó, mais e mais. Sinal que todos foram beneficiados, tá certo? Então, na sociedade, é um tipo de relação em que há divisão de trabalho, onde os indivíduos são classificados por castas. O que é isso, Jorge? A casta está muito relacionado à forma do corpo. Então,
Então, a estrutura física relacionada à função. Quer ver? Vou te dar um exemplo interessante aí, que é o exemplo da abelha. Tá legal? Está lá uma apis mellifera, né? Aliás, 3, aonde eu tenho a rainha, o operária e o zangão. Né? Existem diferenças físicas entre os 3, até em relação ao tamanho. Né? Veja que a abelha rainha é a maior, a operária ela tem, né, a menorzinha, né? E o zangão um pouquinho maior. E o interessante que a função delas na colmeia é diferenciada. A rainha está muito ligada aí ao quê? À reprodução e ao comando. Né? A operária praticamente faz quase todas as funções aí, né, de limpeza, de produção de alimento, de coleta de pólen. A operária. E o zangão? O zangão está ligado à reprodução. Tá legal? Então, você tem indivíduos que acabam separando, né, as suas funções e proporcionando aí uma forma do corpo. Existe uma forma de corpo diferenciada porque existe uma função diferenciada para cada uma delas. Isso a gente chama de casta, tá legal? Então, não vai confundir colônia com sociedade, hein? Pelo amor de Deus. Meus amigos, vamos agora para as relações, então, interespecíficas, tá legal? Harmônicas e interespecíficas. Tem que lembrar que harmônica ninguém sai prejudicado. Interespecíficas, entre, específicas, espécies, tá legal? Primeiro tipo de relação interespecífica é a relação de comensalismo, tá? Olha lá, ó, sinalizo de novo, né, aqui os nossos símbolos. 0 e mais, né? A gente sabe que quando tem 0, existe indiferença, e quando tem mais, existe benefício. Então, um indivíduo é beneficiado e o outro é indiferente, tá legal? Olha só, o comensalismo é um tipo de associação, como eu coloco aí, em que o indivíduo consegue alimento por intermédio pela ação de outro. Tá legal? Relação comensal está ligado à comida, à alimentação. A gente vai ver que existem outras relações em que o indivíduo é beneficiado e o outro é indiferente, mas a relação comensal sempre comida. Tá bom? Vamos para os exemplos? O exemplo mais clássico das provas. Olha lá, ó. Tubarão e colado embaixo do tubarão um peixinho chamado de rêmora. Tá? Pode também ser chamado de peixe piloto. Tá? Você vai ver que o tubarão e a rêmora, né, tem uma relação comensal, aonde o tubarão, né, ele né, acaba nadando, se alimentando e a rêmorazinha embaixo dele. Pode ver que ela é estrategicamente localizada, não é em qualquer ponto. Ela fica aqui muito próxima da boca, porque o tubarão, ao se alimentar, caem restos, né, da sua boca e a rêmora que está embaixo acaba sendo beneficiada conseguindo esse alimento. Veja. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa aula? Então acesse laquenem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar, R$1 por dia. Clique aqui e confira. E aí, galera, gostou da aula? Curta e compartilhe.